Com a palavra, o vereador Mário Covas. Senhor presidente, por favor. retorno a esta tribuna, agora no grande expediente, para falar sobre um outro assunto, um assunto, para mim, de muita importância, e que gostaria de esclarecer alguns pontos ante a um certo desentendimento de alguns vereadores a respeito da matéria. Trata-se do seguinte: eu apresentei um projeto, o PL 26/2013, que prevê a substituição da multa por penalidade por escrito, livre de encargos financeiros, ao motorista que desobedecer o rodízio, desde que não reincidente da mesma multa no período de 12 meses anteriores. No entanto, os 4 pontos previstos pela infração de natureza média continuam a ser creditados na Carteira Nacional de Habilitação do motorista. Qual é o objetivo dessa medida? O objetivo é de 2 frentes distintas. A primeira visa a minimizar os efeitos nocivos do trânsito da cidade ao bom condutor. Isso porque, muitas vezes, a pessoa, antes mesmo de chegar no seu destino, ela acaba sendo surpreendida com o início do horário do rodízio e, presa no trânsito, não consegue chegar no seu destino final e acaba sendo multada por isso. Por que bom condutor? Porque você não pode imaginar que alguém que cometeu infração uma vez no espaço de 1 ano, quando ele teve 40 oportunidades de fazer isso, você não pode dizer que ele seja um infrator contumaz. Por outro lado, há também aqueles turistas que passam pela cidade e que, como o rodízio é algo tipicamente local, por desconhecimento, acabam chegando pela cidade, cruzando esta cidade e sofrendo uma multa por algo que ele não tem conhecimento no seu dia a dia. Diga-se de passagem que a Associação Nacional de Trânsito, a ANATRAN, entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de São Paulo, questionando a ausência de sinalização indicativa nas vias públicas afetadas pelos rodízios de carros. E ganhou essa ação. A ação obteve, em primeira instância, parecer favorável do ilustre juiz de direito, Dr. Valentino Aparecido de Andrade, da 10ª Vara da Fazenda Pública. Boa parte, vereador. Em seguida, a decisão foi tomada em dezembro de 2008. O juiz cita que são várias as vias públicas atingidas pela restrição do tráfego de veículos, a ponto que se pode duvidar se alguém, mesmo um especialista de trânsito, poderá indicar se uma via pública menos conhecida está ou não atingida pela restrição do tráfego de trânsito. Daí vem a necessidade de que tais vias sejam, todas elas, devidamente sinalizadas, orientando condutores de veículos automotor, sobretudo aqueles que vêm de fora da capital e que são muitos. O Código Nacional de Trânsito impõe o dever de, quando necessário, sinalizar vias públicas, orientando os condutores de veículos motores acerca de algum fato relevante no âmbito da legislação de trânsito, como é relevante aquele que envolve a restrição do tráfego em algumas áreas da cidade. O Código Nacional de Trânsito prevê que o produto da arrecadação das multas deve ser aplicado no sistema de trânsito. Isso permitiria, com larga folga, não apenas sinalizar todas as vias públicas na forma exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Conselho Nacional de Trânsito, como permitiria uma melhor fiscalização. Ou seja, hoje a Prefeitura já foi condenada por não fazer uma boa sinalização do rodízio. Ou seja, nós recebemos os nossos turistas com uma multa. É assim que nós queremos receber os turistas que vêm para essa cidade? Não me parece que essa seja a maneira mais adequada. Esse projeto, ele não inova. O Código Brasileiro de Trânsito, no seu artigo 267, já prevê a penalidade de escrito, a penalidade da infração por escrito, de natureza leve ou média, passível de ser punível com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração nos últimos 12 meses,
quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Veja só, vereador Fiorilo, no ano passado, a Prefeitura arrecadou 832 milhões de multas, sendo que em 2008 arrecadou-se 386 milhões, mais do que dobrou o produto arrecadado. Do total arrecadado, estima-se que 20% seja referente a multas de rodízio, e apenas uma pequena parcela diz respeito àqueles condutores que não tiveram nenhuma infração nos 12 meses. Ou seja, a alegação eventual de que isso poderia sangrar os cofres da Prefeitura não procede. Não procede, primeiro, porque o número é muito pequeno, e segundo, porque o que a Prefeitura arrecadou nos últimos 4 anos, mais do que dobrando de 2008 para 2012, dá perfeitamente para ela abrir mão disso. Aliás, quando aqui nesta Câmara Municipal, por iniciativa do Executivo, nós modificamos a lei de aferição ambiental, a lei da controlar, nós abrimos mão de uma multa de R$ 550 para aqueles que não a faziam. Ou seja, o motorista que não fazia inspeção veicular, ele poderia sofrer uma multa, e vários sofreram, de R$ 550. Isso está contido nesses 832 milhões. Ao mudarmos a lei, nós abrimos mão dessa receita. Lembre-se que o produto da multa do rodízio é de R$ 84, ao invés dos 550 do rodízio. Muito bem, por outro lado, alguns ambientalistas dizem que esta medida poderia aumentar a poluição. Eu acho essa afirmação ridícula. Em outubro de 97, quando foi criado, o rodízio valia sobre uma frota de aproximadamente 4,7 milhões de veículos. Descontados 20% de carros restritos, o número cai para 3,7 milhões. Em 2013, a frota é de 7,3 milhões de carros. Descontados mesmo os 20% previstos, o número é de 5,84 milhões. Ou seja, hoje, mesmo com o rodízio, o número de carros nas vias é ainda maior do que quando foi implantado o rodízio municipal, antes do rodízio. Ou seja, não há hoje, e todos nós somos testemunhas, de que no início do rodízio haja qualquer alteração no fluxo de veículos na cidade. Não se percebe mais uma diminuição de carros na rua. O que se percebe hoje é só o momento em que você vai sofrer a infração e receber a multa. Aliás, já Horácio Augusto Figueira, consultor de trânsito, diz o seguinte: se a lei for aprovada, pode trazer um acréscimo médio de 4,2 mil veículos nos horários de pico, e isso não vai representar nada para o trânsito já caótico. No horário de pico circulam cerca de 1 milhão de veículos pela cidade. E o rodízio é para cerca de 20% desses carros. Se os motoristas resolvessem infringir a lei uma vez por ano, isso traria um acréscimo de cerca de 0,5% de veículos no horário de pico. Ou seja, é, no mínimo, curioso imaginar que alguém ficasse com a folhinha esperando os dias passar e, quando completasse 1 ano, ele saísse na rua simplesmente pelo prazer de infringir o trânsito. É pouco mais ou menos como se a gente tivesse mudado essa lei da inspeção veicular e eu fosse circular com um carro que era certamente poluente, porque eu não estaria infringindo nenhuma norma, na medida que o ano de fabricação do meu carro contemplaria a não inspeção. O que mais me estranha, não tendo o argumento contrário nem de recursos a menos para o município, nem de aumento da poluição, o que me estranha é um posicionamento rápido e claro da bancada do governo, notadamente da bancada do PT, em se colocar contra o projeto, sem nenhuma razão, nenhuma. O Arcelino Tato, líder do governo, diz o seguinte: esse projeto vai ser vetado. Não tem nenhum compromisso do governo sancionar.
Pela ordem. Assim que eu terminar o raciocínio, se houver tempo, sem problemas. Esse projeto vai ser vetado, não tem nenhum compromisso do governo sancionar. Não prospera, porque quem comete infração de trânsito tem que ser punido. Como se notificação não fosse punição. Punição, a ver do líder do PT ou líder do governo, é o sujeito pagar o valor da multa. Já Alfredinho, vereador líder da bancada do PT, diz que o projeto pode incentivar mais carros na rua, porque a pessoa pode ser autuada uma vez só e usar o carro. Enfim, o secretário Gilmar Tato também se colocou contra. Eu lembro o tempo que o PT era de oposição. E quando oposição, ele negava tudo que vinha do governo. Tudo. É a mesma postura ao inverso agora. Como ele é governo, tudo que vem da oposição não serve. O PT foi aquele que não assinou a Constituição brasileira porque não concordava. Uma parte, vereador. Foi aquele que não assinou a Lei de responsabilidade fiscal. Lei de responsabilidade fiscal, perfeitamente. Veja, recentemente eu fiz uma proposta aqui sobre os terrenos municipais. Uma proposta reconhecidamente que não contemplava nem o PSDB e nem atrapalhava a vida do PT. E que sequer foi apreciada. Não foi apreciada porque veio da oposição. É lamentável. O senhor Fernando Haddad, prefeito, ao contrário da posição dos vereadores do PT, disse o seguinte: nós vamos nos apropriar do texto primeiro para orientar a base do governo e depois julgar a conveniência ou não de sancionar. Isso tem uma tramitação razoavelmente longa. A prefeito afirma ainda que se o projeto for bom para a cidade, não irá barrar apenas por ter sido proposto pela oposição. Diz ele, não sei se ele, projeto, ajuda ou atrapalha o trânsito. É uma decisão muito mais técnica do que política. Essa aqui é uma declaração absolutamente sensata de um homem público, e não uma ação revanchista e pequena, estreita. Aliás, as leis das calçadas, que foi alterada recentemente, também por iniciativa do governo, modificou o entendimento para, em vez de ser uma coisa punitiva, fosse uma punição educativa, dando mais prazo para as pessoas poderem fazer o seu conserto. É a mesma coisa. O que se propõe aqui é uma punição educativa. Muito bem. E para terminar, vereador Fiorilo, para dar tempo que o senhor possa falar, dá sim. O vereador Alfredinho propõe que reduzir de R$ 45 mil para R$ 1.500 a multa prevista para os boteques que ficarem abertos de madrugada. Segundo ele, muitas vezes o dono de um boteco não tem dinheiro para pagar a multa, nem se vender todos os bens do seu próprio bar. E afirma, na reincidência sim, esse proprietário volta a ter uma multa alta e pode ser até lacrado. Ora, trata-se de outra medida com caráter de punição educativa. É a mesma coisa. Pois não? O vereador Mário Covas, infelizmente, tem 1 minuto e 55, a gente não tem condições aqui de travar um diálogo. O senhor fez afirmações dizendo da bancada do PT e não deu a oportunidade do debate. Infelizmente, o grande expediente é para o debate. Eu vou deixar o senhor continuar a leitura e quando eu tiver o meu tempo, eu proponho o debate com o senhor. Muito obrigado. Pois não. Agora, em Brasília, Fiorilo, já está valendo, desde a semana passada, a regra que aplica ao motorista que cometer uma infração leve ou média, após 1 ano sem multas, uma advertência por escrito no lugar da multa. E se é assim, Fiorilo, veja só, o governador de Brasília é o Agnello Queiroz do PT. Lá, ele está colocando essa isenção para qualquer tipo de multa, não é do rodízio não, qualquer uma, nos últimos 12 meses, e 100 pontos na carteira. Veja só. Por que será que o PT lá entende de uma forma e o PT aqui entende de outra forma? É incrível isso. Para se ter uma multa perdoada, o motorista, além de não ter sido multado nos 2 meses anteriores, não pode ter tido a habilitação cassada ou suspensa. Todas essas regras eram previstas no Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 267, mas não funcionava na prática, porque não havia regulamentação. A Resolução 404 do CONTRAN, órgão ligado
ao governo federal, publicado em junho de 2012, regulamenta esse artigo e passa para que, a partir de 1º de janeiro de 2013, a valer para que qualquer DETRAN estabeleça esta regra. Muito bem. Finalmente, gostaria de convidar aos interessados no tema para discutir esse projeto em audiência pública que será realizada amanhã, dia 24 de abril, às 13h30, nesse plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Mário Covas Neto.